Gente, abra sua Bíblia em Mateus 28, vamos ler do 18 ao 20. Não vai ser o texto que eu vou pregar, né? Depois você vai voltar a sua Bíblia lá para Mateus 5, mas eu só queria te chamar a atenção nesse versículo para introduzir o assunto que eu quero falar. É um assunto bem simples, eu espero ser bem sucinto essa manhã e que o Espírito Santo possa gerar edificação nos nossos corações. Queria só orar mais uma vez, se você puder baixar a sua cabeça. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse domingo, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor, porque tanto sangue foi derramado para que a gente pudesse ter esse livro nas nossas mãos, Senhor. Então, obrigado pela sua palavra. Eu te peço que nessa manhã você possa abrir os olhos do nosso coração para receber de você, Senhor, que essa manhã o nosso coração possa estar livre para ouvir da sua palavra. Eu te peço, Pai, que hoje, nessa manhã, que cada coração aqui, que o meu coração seja como uma terra fértil, Pai. Que essa palavra ela possa consolar, exortar e nos encorajar. Amém. Mateus 28, do 18 ao 20, fala assim, palavras de Jesus. Então, Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aqui tudo bem, né? Tranquilo, né? Você entendeu? Aqui é a grande comissão e Jesus ele já vai subir aos céus e basicamente o que ele fala é ele está ali com seus discípulos e isso se aplica para nós. Ele está indo e fala: vai e batiza, chama as pessoas para me seguir e batiza elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que a gente faz no culto de batismo. Mas olha o que interessante, o que ele continua falando: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Queria te chamar a atenção para uma coisa. O autor aqui, que é Mateus, ele está encerrando a biografia, a narrativa a respeito da vida de Jesus, e ele está aqui mostrando as palavras de Jesus. São as últimas palavras de Jesus aqui praticamente para os discípulos, e o autor registra que Jesus, ele fala para os seus discípulos: ensina esses outros a tudo que eu ensinei vocês. E a pergunta é: o que a gente vai ensinar para as pessoas? Qual que é o conteúdo desse ensino? O que é para nós ensinarmos? E aí eu queria te chamar a atenção para o quê? O livro de Mateus, esse evangelho, quando você lê esse evangelho, você vai perceber que Mateus, ele escreve o evangelho para discipular a igreja primitiva, né? Então, você percebe que no evangelho de Mateus, ele registra 5 grandes sermões de Jesus. É o evangelho que registra 5 grandes sermões. Você tem 5 grandes sermões. Mateus, ele era um judeu. Provavelmente ele estava escrevendo para uma igreja ainda muito cheia de judeus ali. Tinham poucos gentios, né? Estava sendo introduzido, né? Mas ele está mostrando para aqueles judeus que Jesus, assim como Moisés, que deixou o Pentateuco, os 5 grandes ensinos, Jesus também deixou os 5 grandes ensinos. E quando Jesus está encerrando aqui, ele fala para eu e você ensinarmos as pessoas esses 5 grandes discursos. Basicamente é isso. Então, o que eu queria ver com você é a primeira frase do primeiro discurso. E é isso que eu queria conversar com você essa manhã. Então, só te dando uma visão panorâmica, quando você abrir o evangelho de Mateus, você precisa prestar atenção que ele está contando uma narrativa, mas o foco de Mateus é mostrar esses 5 ensinos de Jesus. No evangelho de Marcos é a mesma história, só que Marcos ele está mostrando o que Jesus está fazendo. Marcos não está muito preocupado em mostrar o que Jesus falou. Marcos está preocupado em mostrar o que Jesus faz. Se você ler o evangelho de Marcos, toda hora Jesus está fazendo. Ele vai e faz. Marcos provavelmente já escreveu para a igreja que estava em Roma. Então ele está com esse foco. No evangelho de João está preocupado em mostrar que esse Jesus, ele é divino. Ele é o verbo, lembra? Ele está toda hora ligando lá com Gênesis.
E no Evangelho de Lucas, Lucas ele está registrando um fato histórico. Esse Jesus existiu. Você pode até discordar que ele não é Deus, mas ele existiu. É um fato histórico. Mas no Evangelho de Mateus, ele está mostrando esses 5 ensinos de Jesus. Particularmente é meu evangelho favorito, né? Meu nome, né? Apesar que o meu nome não é por causa do Evangelho de Mateus. Quando eu soube isso, fiquei até triste, né? Meu pai era apaixonado por futebol e tinha um jogador alemão, Matthaus, que ele amava e me deu o nome de Mateus. Muito bom, né? Eu gosto de futebol também. Então agora vamos para o nosso texto. Abre a Bíblia aí no primeiro grande sermão de Jesus. Você sabe qual que é? Mateus 5. Então no Evangelho de Mateus, o primeiro grande sermão é Mateus 5. É o famoso Sermão do Monte. Você está bem? Você está feliz? Então, só para sintetizar tudo que eu falei, sempre que você pensar em ensino, sempre que você pensar em discipulado, apesar de que discipulado não é só ensino, você precisa ter na sua cabeça que Jesus deixou grandes 5 sermões. E esses grandes 5 sermões a gente precisa devorar eles, porque são as palavras de Jesus para nós. Então, Mateus 5, vamos ler do 1 até o 3. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ponto, é isso. Quero ver isso com você hoje. Se você tiver um caneta marca-texto aí, um lápis, sublinhe esse versículo, né? Que eu quero só falar desse versículo com você. O Sermão do Monte por inteiro, ele começa no capítulo 5 e ele se encerra no último versículo do capítulo 7. Então, são 3 capítulos cheios de ensino de Jesus. Eu amo esse sermão porque, contextualizando, Jesus está falando de tudo. Jesus está falando até dos boletos. Ele está falando como gastar dinheiro. Jesus está tocando em tudo na vida. Está falando sobre fama. Mas é muito interessante a maneira como Jesus começa esse ensino, né? Muitos vão falar que Mateus 5,7, e eu concordo, ele está falando a respeito do estilo da vida do reino de Deus. Outros vão falar que é a Constituição, não tem a Constituição brasileira? Então vão falar que aqui é a Constituição do reino de Jesus. É a ética de Jesus. Está falando do caráter do cristão, está falando da maneira de viver do cristão. E eu acho uma coisa muito bela, é como Jesus começa esse sermão. Porque dos versículos 1 até o 13, Jesus ele vai descrever as bem-aventuranças. Você percebeu que ele falou assim, ó, a primeira palavra é bem-aventurado, né? Então Jesus ele vai descrever as bem-aventuranças. É como se ele estivesse descrevendo o caráter dos discípulos. Ele está falando, ó, o caráter dos meus discípulos, eles têm esse aspecto aqui. Do 3 até o versículo 13, você vai encontrar 8 bem-aventuranças. Não são 8 tipos de pessoas. É como se fosse uma flor que tem várias pétalas. Ou um fruto, entendeu? Ele quer que eu e você cresçamos nesses 8 aspectos. E é interessante que antes da gente ver aqui o que é pobre de espírito, né? Jesus ele usa uma palavra que é bem-aventurado, né? Então Jesus está falando que ele está definindo o que é uma pessoa bem-aventurada. Eu não sei se você sabe o que é bem-aventurado, mas bem-aventurado praticamente é a palavra abençoado. Ou a palavra feliz. Em alguma versão está assim? Feliz. Mas, basicamente, a ideia dessa palavra aqui é o seguinte. Uma pessoa, vamos lá, vou explicar para você o que é bênção na Bíblia. Às vezes a gente olha para a Bíblia de uma maneira muito distante. E a gente pensa que bênção é bens materiais, né? Não que não sejam presentes, é bom, Deus presenteia a gente. Mas na Bíblia, bênção está muito conectada à presença de Deus. Vou te dar um exemplo. Você já leu Gênesis? A gente é especialista em Gênesis, né, gente?
Porque a verdade é que todo ano a gente começa a ler a Bíblia e a gente para em Levítico. Mas Gênesis a gente já decorou todinho. Mas Gênesis, se você lembrar no capítulo 1 e 2, o que Adão tinha no jardim? De mais incrível? Comunhão com Deus. A presença de Deus objetiva com Adão. Eles experimentavam da presença de Deus com ele. E o que ele perde depois? A presença de Deus, certo? Lá em Gênesis 12, então ali, ó, ele perdeu a presença de Deus. Você tem uma narrativa ali muito trágica. Lá em Gênesis 12, o que Deus fala para Abraão? Eu vou te... O que Abraão entende? Ele vai resolver o problema lá do começo. Eu vou ter de volta a presença de Deus. Então, esse abençoar, esse bem-aventurado, essa felicidade, está muito conectada com você ser alguém que recebe a presença de Deus, a aprovação de Deus. Então, você é uma pessoa profundamente feliz, porque só feliz é muito raso, porque você é alguém que a presença de Deus está sobre você. Entendeu? Então, você é alguém extremamente feliz, porque você é abençoado com a presença de Deus sobre você. Isso que é ser abençoado, ser bem-aventurado. Outra coisa interessante aqui é que Jesus começa o sermão do monte de uma maneira até surpreendente, né? Que a primeira palavra dele, bem-aventurado, abençoado, que é ser feliz, mostra que o chamado da vida cristã não é um chamado para infelicidade. Né? Olha que interessante. Todos nós queremos ser felizes. Você lembra daquele filme A Procura da Felicidade? Se você não assistiu, você está perdendo um baita filme. Aquele filme é lindo. Né? E qual que é a caminhada ali do que o filme mostra do Will Smith, né? É o quê? Ele está à procura de encontrar a felicidade. Né? E eu acho interessante porque isso é um anseio de todos nós. Todos nós desejamos ser profundamente felizes. Quem aqui acordou hoje e falou assim, eu quero ser infeliz? Deixa eu fazer tudo dar errado hoje. Não, ninguém. Nós estamos à procura da felicidade. Todos nós estamos. E aí eu acho maravilhoso a sensibilidade de Jesus. Porque Jesus ele vai começar o sermão mais famoso dele se preocupando com a sua felicidade. Ele está preocupado com a felicidade dos discípulos dele. Só que Jesus ele vai definir agora para a gente o que é um caráter feliz. Então, Jesus vai mostrar para a gente o caminho para a felicidade. Isso é a beleza do sermão. Então, eu quero te dar um motivo para você ler o Sermão do Monte. Quantos aqui querem ser felizes? Amém. Então, se você quer ser feliz, você precisa olhar para o Sermão do Monte, porque Jesus está dando o caminho da felicidade. Então, Jesus, ele de fato nos criou para sermos felizes, para almejarmos a felicidade. Isso faz parte do nosso ser, isso faz parte de você, e isso não tem nada de errado, né? Por muitas vezes a gente interpreta errado o chamado de Deus. A gente pensa que o chamado da vida cristã é um chamado para a infelicidade, mas isso é uma interpretação errada. Nós somos chamados para ser felizes. Mas agora a gente precisa olhar que tipo de felicidade é essa. Qual que é o caminho de felicidade que Jesus está propondo para a gente? Será que é um caminho só de riqueza material? Qual que é o caminho da felicidade de Jesus? Né? Então, vamos olhar aqui para... Eu defini com vocês o que é bem-aventurados. Ficou claro? Vamos olhar agora o que é pobre de espírito. Show? É o primeiro ponto. Então, se o Sermão do Monte fosse uma cidade... a placa dessa cidade seria bem-aventurados pobres de espírito. Então, a placa, Jesus vai começar o sermão dele e ele vai começar com o que é mais importante. E ele coloca que o feliz, que eu acabei de escrever para você, é alguém que é pobre de espírito. Engraçado, né? Porque para mim, já a palavra pobre, né? A gente quer ser rico, né? A gente que é do Capão Redondo, principalmente, né? A gente não quer ser pobre, né? Mas Jesus começa ao contrário, ele vai falar do pobre em espírito. O que é essa pobreza em espírito? Será que tem a ver com pobreza financeira? O que tem a ver? Né? Então eu queria chamar a sua atenção que aqui Jesus começa pregando as boas novas. Jesus está iniciando o sermão dele pregando o evangelho para nós. Ele nos apresenta aqui a entrada do reino. Se esse sermão
não fosse uma cidade e fosse uma sala, a chave que abria a porta para essa sala é pobreza em espírito. Está ficando claro para você? Então Jesus começou o ministério dele, isso você vai ver lá um pouco antes, Mateus 4,17, pregando o evangelho do reino, e ele falava assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E Jesus agora aqui, ele não vai mudar de assunto, ele vai falar a mesma coisa. Então, não existe outra porta para a restauração da nossa relação com Deus, senão uma consciência de que somos pobres em espírito e que nada temos. Esse é um verdadeiro fato sobre nós. Nós somos desprovidos, né? Se você é um cristão e você lê as Escrituras, você está na mesma jornada que Abraão. Você entendeu que o fato é que, de alguma maneira, por causa do pecado, nós perdemos essa bênção. Nós perdemos a presença de Deus. Então nós reconhecemos que nós somos pobres em espírito. Jesus não está falando aqui de bens materiais ou de riqueza intelectual. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus não está falando sobre pobreza financeira. Mas Jesus está falando da essência do ser humano. Então, naturalmente falando, o ser humano, ele é desprovido de qualquer bem ou bondade. Ele é pó da terra. Você já parou para pensar a fragilidade da sua vida? Você já se deparou com a fragilidade da sua vida? Eu contei para vocês já que eu quase morri o ano passado, amor. O senhor já está. Mas eu quase morri esses dias. Esses dias faz uns 2 anos, tá? Tive um problema de pressão, minha pressão subiu. Só comendo hambúrguer. Se livra do hambúrguer, gente. Vida saudável. Mas o fato é, tem um lugar para comer hambúrguer, tá? Não precisa jogar tudo fora. Mas o fato é que eu tive um problema de saúde, eu passei muito mal, minha pressão foi a 19/13, 19/14. Gente, eu pensei que eu ia morrer. E eu moro numa chácara, estava chovendo, a ambulância não ia chegar lá. Eu falei, gente, eu vou. E eu passando muito mal ali, e na minha cabeça assim, certeza que eu ia morrer, eu me deparei, sabe com o quê? Com a brevidade da minha vida e de como eu sou nada. Sobre como as palavras de Jesus são verdadeiras e eu não tenho controle. Gente, a gente não tem controle da nossa vida. A gente não tem controle da nossa saída daqui. Se um acidente pode acontecer, né? A gente não tem controle. Como eu falei para vocês, o sofrimento é democrático. A gente não tem um controle de um infarto, de um câncer. A gente é breve. A gente é pó. Essa é uma realidade sobre nós. A nossa brevidade. E essa pobreza em espírito está conectada com essa consciência da sua limitação. Né? Então, a ideia original aqui dessa palavra pobre em espírito é a ideia de que uma pessoa impotente de realizar um objetivo. A ideia de necessitado em todos os sentidos. Essa é a ideia. De maneira integral, eu e você somos necessitados. A pobreza em espírito é o reconhecimento pessoal da sua completa falência espiritual. É a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus. Esse Deus bom, santo e justo. E a verdade é que a humanidade, né, tem provado que nós somos maus. A história humana é feita de guerras. A história humana é feita de dores. Todas as vezes que nós depositamos a nossa esperança em outras pessoas, em homens, a verdade é que a maioria das vezes nós nos frustramos. Não é verdade? Você concorda comigo? A gente se frustra, porque parece que no fundo, a gente sempre está pendendo para o mal. Isso eu não quero dizer que não existam coisas boas e que Deus nos conduz às coisas boas. Não, tem sim. Mas a verdade é que a história humana mostra que essa essência, a gente é desprovido de uma qualidade moral. Não é? A gente é desprovido, todos nós somos desprovidos. A gente tenta ser verdadeiro. Eu quero pegar coisa simples. Mas quantas vezes nós gastamos o nosso tempo falando mal das pessoas? Uma coisa tão simples. Isso implica em quem? Maldade. Maldade. Não é que quer falar mal de alguém. É denegrir essa pessoa sem estar na presença dela. Falar mal de alguém, eu acho engraçado.
que às vezes as pessoas são tão religiosas e elas têm tanto problemas com algumas questões sexuais, só que o Deus da Bíblia fala que a coisa que ele mais odeia é fofoca. Já parou para pensar nisso? Fofoca, né? Olha como que faz mal, né? Você lembra da vizinha fofoqueira? A gente falava dela, mas a gente não é muito diferente dela. E eu estou dando esse exemplo simples para mostrar o quê? Que nós somos desprovidos, nós somos falidos, nós estamos em necessidade. Esse é o ponto, né? Quantas vezes nos falta generosidade? Eu não estou falando sobre você dar dinheiro para a igreja, sai disso, não é sobre isso. Mas quantas vezes pessoas próximas de nós estão em necessidade, o nosso coração é extremamente duro de ajudar essas pessoas, de um vizinho, né? De um parente próximo, de um vizinho que não tem nada a ver. Ele não vai vir para a festa, você ajudar ele ou não, mas como ser humano, nós somos desprovidos de bondade. Essa é a história. Boa palavra para um domingo, né? Calma que tem esperança. Então, pobreza, Jesus abre o sermão dele, ele abre o caminho para o reino, ele abre o caminho para a felicidade, mostrando que a porta para o reino é arrependimento. Pobreza de espírito é o reconhecimento total, sincero, factual, consciente da nossa falta de valor moral diante de Deus. Ponto. O Martin Lloyd Jones, famoso pregador inglês, ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim: você está com muito sono? Você está bem? Tá? Fica acordado, não fica bravo comigo não, tá bom? O Martin Lloyd Jones, ele fala assim, ele está olhando para o Sermão do Monte, ele está meditando no Sermão do Monte e ele escreve assim: eis o monte que você precisa escalar, o elevado nível até onde você deve subir. E a primeira coisa que você precisa entender, ao contemplar esse monte que Jesus está chamando eu e você para subirmos, é que você não pode fazer tal coisa sozinho. Olha que legal, Jesus, eu amo Jesus demais. Porque Jesus, ele está propondo um estilo de vida dos discípulos, ele está propondo um estilo de vida da igreja. Ele vai falar sobre cuidar dos pobres, cuidar do órfão, ele vai propor um estilo de vida, ele vai propor relacionamento com Deus, ele vai falar sobre influência. Mas ele já começa esse sermão mostrando para você que você não pode. É que, ele continua assim, Lloyd Jones, é que você por si mesmo é totalmente incapaz da façanha. E que qualquer tentativa nessa direção tão somente serve de prova de que você ainda não compreendeu o espírito desse sermão. Já no início do Sermão do Monte, descobrimos que não temos recursos espirituais para pôr em prática nenhum dos seus preceitos. Não, olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa, nós não podemos atingir os padrões de Deus por nós mesmos. A primeira frase desse sermão é para acabar com a nossa intolerância, é para acabar com a nossa arrogância, é para acabar com a maneira que nós olhamos uns para os outros. Jesus está mostrando que diante dessa grande montanha que todo cristão é chamado para subir, não existe espaço para você olhar para o outro com um desdém. Não existe. Porque você não é capaz de subir essa montanha sozinho. O chamado é reconhecer nossa falência, esvaziando do nosso senso de justiça própria, autoestima moral, vanglória pessoal. Às vezes nós que confessamos Jesus como nosso Senhor, que abraçamos a ideia do estilo de vida do Sermão do Monte, na verdade nós arrotamos a nossa justiça e a nossa moralidade para os outros. Só que Jesus é um cara bem interessante, porque a Bíblia relata que Jesus não tinha pecado, Jesus era moralmente perfeito. E Jesus escandalizou os religiosos da época, porque Jesus
andou com pessoas que, naquele contexto, não eram pessoas muito bem requeridas. Né? Jesus sentou com um cobrador de impostos. Né? Sabe o que era um cobrador de imposto? Imagina o seguinte, Roma era um império sobre os judeus, e um cobrador de imposto, ele era um judeu que ajudava Roma a humilhar, a pisar nos seus próprios contra seus companheiros ali, seus irmãos de pátria. A gente pensa assim às vezes dos políticos, né? Então Jesus, ele andou com esse tipo de gente quebrada. Não é que Jesus concordou com as práticas deles. Não, Jesus não fez isso. Mas Jesus, ele deixou muito bem claro que ele veio para os que não são. Ele veio para a gente fraca. Ele veio para a gente que de fato percebeu que não consegue. Sabe? Então não tem espaço no nosso meio para arrotar superioridade. Não tem. Se você está crescendo à semelhança de Jesus, se você está crescendo em santidade, se você era alguém que não conseguia pagar suas contas e hoje você paga, você não é melhor daquele que ainda não consegue honrar o seu compromisso financeiro. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou dando espaço para diminuir o padrão de Jesus. Daqui para frente, Jesus vai subir o padrão. Mateus 5,42, ele vai falar uma frase que me dá um pavor. Ele fala assim, sede perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. O chamado é para pureza, é para santidade. Só que a porta para esse lugar te fala duas coisas. Você precisa entender a essência de que você é quebrado. Você não é melhor do que ninguém. E você só pode subir esse monte se Jesus pegar na sua mão e te levar. Entende isso? Leonardo Ravenhill, ele falou algo muito interessante. Ele fala assim, quanto tempo eu já gastei com vocês? Estou acabando, gente. Leonardo Ravenhill, ele disse assim, a igreja costuma ser um bote salva-vidas, resgatando aqueles que perecem. Agora, ela é um cruzeiro, recrutando os promissores, pessoas promissoras, né? A igreja não tem a ver com recrutar aqueles que são talentosos, aqueles que são atraentes. Nós, a igreja, somos uma comunidade salva-vidas, que resgata o perdido, o falido, aquele que ninguém quer. Você sabe, você já leu os evangelhos, mas no contexto ali da época de Jesus, a pessoa que ela tinha lepra, por causa da gravidade da doença, ela era uma pessoa excluída. E Jesus, ele é aquele que ele vai se relacionar com o leproso. Esse é o nosso chamado. Porque Jesus veio se relacionar com a gente. Esse é o nosso chamado. Antes de caminhar para o final, então ficou claro para você o que é ser pobre em espírito? É o chamado para você entender a sua falência. Então estou dando a bola para o Doni começar um sermão agora, daqui para frente, ensinar o sermão do monte. Mas o ponto é, escuta aqui para mim, o monte é alto, é um chamado alto, e a primeira coisa que eu queria deixar claro para você é que você não pode subir. Essa é a consciência que você precisa ter. Você não consegue. Eu e você não podemos. O interessante, gente, que Jesus, ele fala, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é... Olha isso. Calma aí, gente, vamos entender. Qual que seria a maior recompensa da Bíblia? O reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Jesus, é a maior recompensa das Escrituras. E Jesus está falando que para esse tipo de gente que reconhece a sua falência, a recompensa para esse tipo de gente é o reino de Deus. Ele está falando que para esse tipo de pessoa que reconhece a sua miséria e que qualquer ato de bondade, ele sabe que isso provém da vida de Jesus fluindo dele, ele não tem espaço para arrogância. Mais para frente nesse sermão,
Jesus ele vai falar assim para eu e você orarmos por aqueles que nos perseguem. Eu fico tão triste, gente, tão triste, porque hoje nas redes sociais a gente vê às vezes muito mais as pessoas criticando os outros, se defendendo, sendo que Jesus foi aquele que falou assim, ó, se tem alguém te perseguindo, ora por ele, abençoa ele. E a gente faz justamente ao contrário. Porque a verdade é que a gente não entendeu que nós somos pobres em espírito. E, então, para todo aquele que é pobre em espírito, a recompensa é o reino dos céus. Quando a Bíblia fala o reino de Deus, você pode pensar em dois aspectos. O reino de Deus tem a ver com... Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Senhor sobre tudo, Ele criou céus e terra. Então, a Ele pertence todas as coisas. A Bíblia fala que Ele coloca reis e tira reis. Mas o reino de Deus também tem a ver com o reino de Jesus. A nossa fé está fundamentada, na verdade, que a gente acredita numa nova ordem mundial. De alguma maneira, entende o que eu quero dizer? A gente acredita que o que vai resolver o problema das guerras, do mal, é a volta de Jesus. E a volta de Jesus é o estabelecimento do seu reino. E nesse reino de Jesus não haverá lágrimas, não haverá choro e não haverá mais dor. No reino de Jesus vai existir perfeição. E essa é a nossa esperança. E o principal, no reino de Jesus, nós teremos Ele aqui com a gente. Ele vai governar as coisas. E Ele é um rei bom, justo e reto. O ponto é, meus amigos, Jesus começa esse sermão falando sobre a sua felicidade. E Ele fala que o caminho da sua felicidade é pobreza em espírito. E aí Ele fala que para todo pobre em espírito, a recompensa é o reino de Deus. Só que nós somos chamados para viver a vida desse reino hoje. Por isso que ele deixa o Sermão do Monte. Por isso que o Sermão do Monte é o estilo da vida do reino. Por isso que o Sermão do Monte é a ética, né, Camila? A ética não é algo tão importante. A gente estuda a ética na faculdade. E aqui Jesus deixou a ética. Jesus vai falar sobre você pagar a conta. Jesus vai falar sobre casamento. Jesus ele vai tocar em coisas comuns da vida. Mas a porta para essa jornada, a porta para essa vida do Sermão do Monte é pobreza em espírito. E abre sua Bíblia aí em Isaías 57:15, que a gente vai caminhar para encerrar. O ponto é, gente, vou ler Isaías, mas quero só falar uma coisa. Ô Natan, tem como projetar aquela imagem para mim, por gentileza? Quantos aqui foram por intimidade com Deus? Levanta a mão, todo mundo foi. Legal. Quem não foi ainda? Então, precisa ir, né, gente? Porque a intimidade é o quê? Olha aí, a gente combinou antes, hein? O ponto é que eu vou entregar aqui, tá bom? Não tem problema, eu vou entregar uma coisa aqui. No Encontro com Deus, você tem uma palestra que é a Indo à Cruz, lembra disso? Que basicamente é um chamado para você ir até os pés da cruz e render a sua vida a Jesus. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas tem um filme também. Chega em casa e assiste, um bom filme para você assistir hoje. O Peregrino. Quantos aqui já assistiram O Peregrino? O Cláudio é batista, não tem como não ter assistido. Meu Deus, Cláudio. O John Bunyan, o autor era um batista. E no Peregrino, quem já assistiu vai lembrar, tem uma cena maravilhosa que ele está carregando uma mochila enorme nas costas dele que deixa ele assim, ó. E ele está trilhando uma jornada para conhecer a Deus. E, de repente, em determinado momento da jornada, o peregrino, ele chega aos pés da cruz. E aí, aquela monte de mala que ele está carregando é pecado, é culpa, é medo, é ódio, é falta de perdão. É tudo que está amassando ele. E ele chega aos pés da cruz. E a cena é maravilhosa, porque ele ajoelha aos pés da cruz. E aquele monte de peso cai. Gente, é a cena mais linda. É uma cena tão bonita. E aí, o que acontece na jornada? Eu e você foi lá para o encontro. A gente foi lá.
ou foi num culto, e você, até em casa, né? Você estava em casa e um dia você teve um encontro com Jesus, e você foi pelos pés da cruz. Só que depois, quando os anos se passaram, você começou a pensar que os pés da cruz é só para quem está chegando. Parece que os pés da cruz é para o cara que nunca ouviu o evangelho, ele precisa ouvir a primeira vez. E ele precisa da cruz. Mas para ser um pobre em espírito, você precisa correr para os pés da cruz. Porque só quando você olha para a cruz e você vê Deus, o Deus encarnado, o Deus homem, que ele não precisava se identificar com a sua dor, mas na cruz ele responde todas as nossas dores, porque ele se faz homem, ele se faz servo e ele morre morte de cruz. Na mitologia, se você for estudar a mitologia inglesa, grega, os deuses da mitologia, eles são fortes. Já viu os deuses gregos? Eles são a perfeição do homem. O Deus do cristianismo, ele é fraco. É um absurdo. O Deus do cristianismo, ele escolheu uma vida cruciforme, uma vida de sofrimento. Esse Deus, ele ressuscitou dos mortos e ele vai voltar. E a promessa dos pobres em espírito é o quê? O reino de Deus lhes pertence. Só que como você vive hoje, você vive igual ele viveu, aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Você vive aos pés da cruz. Chamado, ser pobre de espírito não é você sair daqui agora e tentar alguma coisa. Não é isso. Não é você sair daqui e fazer uma força moral. Não. Estar aos pés da cruz é nascer de novo. Esse ano a gente foi tomar da ceia no meio do ano com os alunos. Depois vocês escrevem lá, tem um vídeo maravilhoso de uma música em uma conferência em inglês. O John Piper estava pregando e tem uma cruz e está tocando uma música maravilhosa. Não sei se dá para tocar, o nome é Maravilhosa Graça, Victor Vieira. Se deve deixar no gatilho, Maravilhosa Graça, Maravilhosa Cruz, Victor Vieira. E nesse vídeo, é bem antigo, assim, dezenas de jovens, não tem ninguém pregando, essa música estava tocando e vários jovens começam a correr para os pés da cruz. E eu me lembro que eu estava assistindo esse vídeo, eu ajoelhei assim, eu falei, Jesus, passou os anos. Nossa, ano que vem eu vou fazer 10 anos de jornada. Fui criado na igreja e tal, mas depois de 10 anos que o Senhor me encontrou. E aí eu olhei para aquela cena, eu ajoelhei e eu falei, Senhor, eu preciso te receber de novo. A minha teologia fala que não, mas assim, sei lá, parece que eu preciso nascer de novo. Mais uma vez. Eu preciso de arrependimento de novo. A verdade é que, como o peregrino lá de John Bunyan, você lembra da história que as malas caíram? Parece que depois que eu saí da frente da cruz, eu peguei as malas tudo de novo. E eu estou cheio de ódio de novo. Estou cheio de arrogância. Eu não consigo perdoar. Eu e você precisamos ver a beleza do homem ensanguentado no madeiro. Isaías 57:15, pode deixar falando. Fala assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo. Então, ele é de fato santo. Ele é outro, ele é puro, ele é perfeito moralmente. Mas olha o que ele fala: mas habito também com contrito e abatido em espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.
eu e você somos chamados para ser a casa de Deus, a comunidade onde a presença dele está. E o pré-requisito para ser essa casa é ser contrito e abatido de coração. Se você puder abaixar a sua cabeça, se puder aumentar um pouquinho a música. Derramados por mim, por minha vida que tanto. Presta atenção nessa letra. Uma coroa então recebeu. Houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram: deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, rasgou em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, porque Deus, atingindo-o e o afligindo, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados.
todos nós, todos qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido violência alguma, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Senhor, nós não temos promessas para te fazer. Nós simplesmente queremos nos achegar ao pé da cruz. Queremos olhar para você, Jesus, e receber de você vida, receber de você perdão, receber de você graça. Como essa música canta, Pai, nós te pedimos, ensina-nos a morrer para aprender a viver, Senhor. Ensina-nos o caminho da cruz para aprender a viver. Oh, Jesus, 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 Jesus. Tuas mãos e teus pés, dor e amor derramados por mim, por minha vida. Queria encerrar essa palavra juntos, porque a verdade é que a gente não vai mais para o caminho da cruz sozinho. Então, eu queria que você se ajuntasse com alguém e que a gente encerrasse orando uns pelos outros, para que o Senhor nos dê graça, arrependimento, para que nós possamos juntos provar desse amor divino que ama aquele que é pobre em espírito. A gente pode encerrar assim? Essa manhã não é sobre você sair daqui condenado. Essa mensagem não tem o intuito de jogar culpa em cima de você. Ao contrário, é tirar a culpa que tem em cima de você. Culpa por uma performance. Você não precisa de performance aos pés da cruz. Nos pés da cruz o seu currículo não importa. Todos somos iguais. Então, se você quiser vir aqui na frente, deitar e orar, mas se você tiver condições de juntar com alguém e a gente encerrar essa manhã orando, pode ser muito bom, pode ser? Amém.